Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, vamos continuar aqui a leitura da série que a gente tem no canal sobre Yeshua criou o cristianismo. Hoje a gente vai estar falando sobre o famoso versículo de Atos 11, 26, onde diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. O que tem por detrás dessa passagem? Okay? Então vamos estar aqui iniciando a leitura e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. O termo "o caminho" é usado para descrever os crentes em Atos capítulo 9, verso 2 e em Atos capítulo 22, verso 4, que na verdade recapitula os eventos de Atos 9, 2. Esse termo "o caminho" é usado como uma alternativa ao nome Nazarenos em Atos 9, 2, Atos 19, 9, Atos 19, 23, Atos 22, 4, 24, 5 e 14. Em Atos capítulo 24, versos 5 e 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos ou os do caminho representavam uma seita do judaísmo. Vamos ver esses versos, irmãos? Atos 24, 5 diz aqui: "Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos." Vamos ler aqui o verso 14. "Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas." Cacetada, hein? Vamos lá. "Porém, em verdade, o judaísmo nazareno, ou do caminho, é a religião bíblica praticada pelos primeiros talmidins, ou seja, discípulos de Yeshua. Esse judaísmo nada tem a ver com o atual judaísmo rabínico, que é recheado de ensinamentos, na maioria com dogmas e tradições, ok, irmãos? E esses dogmas e essas tradições foram muito criticados por Yeshua, O problema dos dogmas e das tradições é quando eles são colocados acima da Torá, ok? Eu fiz alguns vídeos sobre Gálatas e eu dou uma especificada com mais detalhes sobre isso. Então, quem quiser entender um pouco mais é só assistir esses vídeos. Importa consignar que os Netzarim, ou os nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século, ou seja, não faziam parte de cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Confira o escolho do pesquisador e aramaicista Andrei Gabriel Roth. Netzarim ou nazarenos é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. Aqui o livro dele, provavelmente aramaico, English, New Testamento, 4ª edição, página 380. A história comprova que no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, eram conhecida como judaísmo. Exemplo, Gálatas 1, 13 e 14, e os seguidores de Yeshua eram chamados de nazarenos, nunca foram chamados de cristão, irmãos. A gente vai entender isso aqui melhor aqui adiante. Atos 24, 5, ou do caminho. Desses dados históricos e bíblicos extraímos o nome judaísmo nazareno ou judaísmo do caminho. Okay? Define-se judaísmo nazareno como um ramo do judaísmo cujos os ensinamentos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yeshua HaMashiach e seus primeiros talmidins, seus primeiros discípulos.
Aquele que segue Yeshua, Jesus, né, deve vivenciar o judaísmo por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos, né? Muitas pessoas, quando descobrem que Yeshua era judeu e seguia o judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos. Aqui ele está falando de halahá, de dogmas e tradições, ok? Tradições essas, dogmas esses, que o próprio Yeshua, né, ele não seguia algumas. Né? Entende, irmãos? A gente não está aqui falando mal dos dogmas, mas quando eles são colocados acima da Torá, aí há problema. Né? Sem maior análise crítica, o que é totalmente errado. Há porque o judaísmo moderno está distante daquele praticado pelos discípulos de Yeshua. 2, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico com dogmas e tradições, né, e legalismo muitas vezes colocado acima da Torá, né, fortemente combatido por Yeshua. Né. A 3, porque o judaísmo moderno segue mais tradição do que a própria Torá, ok? Então, tais críticas são estendidas a certos grupos e não a todos do judaísmo messiânico, que não estão imunes de erros e em muitos casos preferem colocar os ensinamentos rabínicos acima das escrituras, ok? Agora a gente vai ler aqui, né, irmãos, o grande texto de Atos capítulo 11, 26, né? E fica a pergunta, onde os cristãos se enquadram aqui, né? Onde? Já que a gente está vendo aqui a seita do caminho, a seita dos nazarenos e os cristãos. Agora vamos entender aqui Atos 11, 26. E aqui rapidamente, Atos capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Agora eu vou ler essa tradução aqui. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela congregação e ensinaram muitas pessoas. Foi naquele tempo que os discípulos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Agora, irmãos, preste bem atenção aqui. Há algo surpreendente na passagem transcrita, no meio do manuscrito em aramaico. Aparece a transliteração da palavra grega cristão. Isso causa estranheza, pois seria o mesmo que um texto em inglês constasse uma palavra em japonês. Qual seria a explicação para a inserção de um vocábulo grego em uma epístola escrita em aramaico? A resposta é simples. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego e receberam o nome de cristãos, um nome grego, que significa aqueles que seguem Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa o ungido. Obviamente, pessoas que falaram grego usariam um termo em sua própria língua. Cristãos. Em conclusão, percebe-se que o vocábulo cristão foi originalmente aplicado aos seguidores gentios de Yeshua, falantes da língua grega, permanecendo o nome Netzarim, ou seja, nazarenos, para os discípulos judeus que se comunicavam em hebraico ou aramaico. Okay? Então vamos lá. Os apóstolos não chamavam a si próprios de cristãos. Os apóstolos eram membros do caminho, designados de nazarenos. Atos 24, 5, né? Atos 12, 14. Os gentios em Antioquia foram cunhados com a palavra cristão, um termo grego para messiânicos. Ok, irmãos? Né? Penso que o nome cristão foi aplicado aos crentes gentios por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam quando
que usavam para designar a si mesmo, povo que pertence ao caminho. Aqui é do comentário judaico do Novo Testamento, irmão. Ok? Página 221. Logo, se inicialmente judeus e gentios eram chamados de Netzarim, em momento posterior houve a distinção dos crentes em Yeshua. Judeus chamados de nazarenos ou do caminho, gentios acunhados de cristãos. Ou seja, irmãos, a gente viu aqui, irmão, claramente que os discípulos de Yeshua, os apóstolos, nunca foram chamados de cristãos em Antioquia, ok? Aqui provavelmente eram prosélitos, gentios, que reconheciam Yeshua como reconhecer Yeshua como Mashiach. Quando estes chegaram a Antioquia, eles foram chamados de cristãos por outros gentios que tinham reconhecido Yeshua como Mashiach, que falavam a língua grega. Agora, os apóstolos nunca foram chamados de cristãos. Okay? Mesmo depois desse episódio, eles continuaram sendo reconhecidos como os do caminho, ou Netzarim, ou nazarenos. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Né? Tenho certeza que essa rápida leitura vai agregar muito conhecimento a todos. Então, fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos.